Largamos a angústia da separação, o medo do abandono. Vamos falar dos castigos e dos prémios. Estratégias que muitos pais utilizam por diversas razões, mas também por causa da escola. A jornalista Rita Costa foi ouvir a opinião do Gonçalo, da Rita e do António, 3 crianças, uma já adolescente, entre os 8 e os 15 anos. Prémios e castigos, elogios e repreensões. Faz sentido isto para vocês, António? Depende das circunstâncias e depende dos prémios e dos castigos. Eu acho que, primeiro, nós não devemos fazer uma coisa só porque vamos receber um prémio. Acho que isso é errado. Não devemos fazer as coisas por iniciativa própria. Mas, claro que se nos derem um presente por fazer qualquer coisa, devemos esforçar-nos muito mais para fazer melhor, acho eu. E em relação aos castigos? Os meus pais nunca foram pessoas de castigar. Não foram pessoas de António, fizeste mal, vais de castigo. Uma semana sem ver televisão. Nunca foram. Ralho e tentam que eu faça bem para a próxima. E eu acho que isso é mais correto do que pôr de castigo. Resulta contigo? Fazes mesmo asneiras assim? Eu sou uma criança bastante difícil e ativa, mas sim, resulta bastante melhor do que se não tivesse essas repreensões. Sim, mas ficasses de castigo, reagirias de uma maneira diferente, é isso? Ou não, eu acho que o castigo depois leva-nos a ficarmos bastante frustrados e, na minha opinião, não ia fazer nada de melhor. No teu caso não seria bom? Não. E no teu, Rita? Eu acho que os castigos é como se fosse uma... Pronto, é mesmo uma repreensão, mas é como para nós aprendermos a fazer melhor. E nós estamos de castigo por alguma razão, não é do nada. Por isso, eu acho que é para nós aprendermos que aquilo que se estava a fazer não devemos fazer, e se fizermos outra vez, provavelmente vai acontecer aquilo que aconteceu outra vez. Que o castigo é ficarmos sem uma coisa que gostamos por uma coisa que fizemos mal. E pronto. E já foste castigada muitas vezes? Algumas. E não voltaste a cometer... a fazer a mesma asneira? Voltei-me e fui outra vez castigada, e voltei e fui outra vez castigada, mas depois aprendi. E nunca mais? Não. Portanto, faz sentido para ti os pais castigarem, repreenderem ou premiarem? Quando Sim, sim. Premiarem também é, na tua opinião? Sim, acho que sim. O António está a dizer que não com a cabeça. Ele não concorda que os bons atos devam ser premiados, mas a Rita acha que sim. Eu acho que, por exemplo, se não é muito, mas se portaram bem no dentista ou no médico, uma pessoa que nunca se porta bem, eu acho que deve ser recompensada com uma hora de televisão ou um chupa-chupa ou qualquer coisa assim. Menino. Sim, exatamente. Pronto, porque fez uma coisa bem, e eu acho que isso é uma espécie de incentivo para fazerem outra vez, até perceberem que não precisam de receber para conseguirem dar, entre aspas. E o Gonçalo? É muitas vezes castigado? Às vezes. E achas bem? Achas que os pais devem castigar quando te portaste pior? Sim, para depois eu começar a perceber que por estar mal só faz piorar as coisas. Por exemplo, agora fiz uma coisa mal, o meu pai diz uma coisa, eu digo, está bem, está bem. Depois o meu pai põe-me de castigo, depois fico uma semana sem ver televisão. Depois começo a perceber que o meu pai está-me a pôr de castigo para o meu bem. E prémios? Achas que deves ter prémios quando te portas bem ou tens uma ação mais positiva? Às vezes. Também às vezes? Não, porque eu acho que isso é da nossa responsabilidade. Portarmos bem num casamento. Eu acho que não devemos receber um prémio por fazer isso. Eu acho que isso é o nosso dever, é portarmos bem, não chatear os adultos que estão a gostar. Renato, prémios e castigos. Devemos usá-los? Os pais, os pedagogos, os educadores devem usá-los ou não? O QBI não há uma receita única, não é? Neste caso, de facto, concordo muito com o António quando ele diz que, à partida, aquele comportamento nós deveríamos tê-lo inerentemente a não ter nenhum bombom associado. E muitas das vezes os miúdos têm essa necessidade de balizas, de alguma forma perceber quais são os limites que podem ou não podem ultrapassar. E muitas das vezes os chamados portar-se mal, eles não têm essa consciência de que estão a portar mal. Alguns sim e fazem propositadamente, mas a maioria não. E isso é que ajuda essas chamadas de atenção, essas repreensões, esses alertas, de alguma forma, que os pais fazem, ajudam-nos a tentar perceber com que limites é que conseguem eventualmente enquadrar-se melhor
familiarmente, socialmente, no contexto onde estão. A forma como depois interagem com eles e o que é que fazem depois é que pode fazer muita diferença ou não. Há miúdos e miúdos, certamente, né? E há miúdos que conseguem mais facilmente compreender as coisas e, portanto, não precisamos de uma chamada de atenção, uma repreensão tão violenta, no sentido de não ser física, mas violenta no sentido de privar ou obrigar a alguma coisa. Portanto, uma reflexão conjunta ajuda para que isto não é aceitável por estes motivos e, portanto, que através de um diálogo e uma da conversa conseguimos dar a volta à situação e fazê-los perceber. Muitas das vezes isso não é possível no calor de uma discussão ou no calor de uma repreensão. Aí sim mais vale conter, amparar, portanto, Era deixar... isso que eu ia perguntar. Há momentos ali... em que é preferível esperar um bocadinho que as coisas acalmem. Sem dúvida. E essa reflexão é mais fácil se for feita posteriormente com um distanciamento da mesma, em que eles próprios têm uma capacidade de analisar distanciada mais maturada. Lembras-te daquela situação onde estivemos assim? Lembras-te do que fizeste? Como é que aconteceram as coisas? O que é que tu achas disso? Porquê que achas que eu te tive de chamar a atenção? O que é que tu farias se estivesses no meu lugar? Colocar os miúdos muitas das vezes no lugar dos pais ajuda-os a fazer perceber isto de uma forma mais fácil. E esse distanciamento ajuda a que no calor da discussão os pais não tenham uma necessidade tão impulsiva de também fazer como fizeram com eles, que geralmente acontece muito. Que é, isso é mais benéfico do que um castigo. Isto muitas vezes é mais benéfico que um castigo. Muitas vezes os pais até se arrependem dos castigos que cometem, não é? E, portanto, muitas das vezes, o calor da discussão, cometem alguns exageros que depois ou não cumprem ou custa-lhes horrores a cumprir de facto. Agora, a regra básica é, se é dito que é para fazer, seja aquilo que for, é para cumprir até ao fim, não é? Porque senão vamos começar a ter o não-palavra que depois vai condicionar tudo o resto. Mas esse distanciamento ajuda-nos a também sermos equilibrados na própria repreensão a fazer. Portanto, naquela altura, ele portou-se mal, contivemos a reação, portanto, de alguma forma fizemos ali uma possibilidade de não extravasar mais do que aquilo e depois então, numa altura mais fácil e emocionalmente mais disponível para os miúdos, aí fazer essa reflexão com eles ajuda bastante. Gonçalo Costa, António Martins, Rita Delgado, o pedagogo Renato Paiva, à conversa com a jornalista Rita Costa sobre prémios e castigos.